Olá, vamos começar nossa análise de hoje falando sobre um assunto que para muita gente parece coisa de criança, né? Vacina. Só que, na verdade, a gente está falando de uma estratégia de saúde para a vida inteira. A ideia aqui é entender como a vacinação funciona como um verdadeiro escudo protetor, sabe? Desde que a gente nasce até a melhor idade. Então fica essa pergunta no ar. Vacinação é uma coisa pontual que acontece lá na infância e pronto, acabou? Ou será que é uma jornada que acompanha a gente pela vida toda? Muita gente acha que o calendário infantil já resolve tudo, mas a história é um pouquinho mais longa. Vamos descobrir juntos? E o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. Primeiro, a gente entende como esse escudo é criado. Depois, vamos passar pela construção dele lá no comecinho da vida, o reforço que ele precisa na adolescência, a manutenção na fase adulta e, por fim, como cada escudo individual ajuda a proteger todo mundo. Vamos lá? Primeira parte, então. Um escudo para a vida. Antes de mais nada, vamos ao básico, né? Como é que esse tal escudo protetor é construído? Pensa assim, as vacinas são como um programa de treinamento de elite para o nosso sistema de defesa. E o processo é basicamente este. Olha que genial. A vacina introduz uma versão segura, inofensiva, do invasor, só para apresentar ele para o nosso corpo. Isso já é o suficiente para acordar o sistema imunológico, que aprende a lutar e cria anticorpos. E o mais importante, ele cria uma memória daquele inimigo. Com isso, se o invasor de verdade aparecer no futuro, o corpo já sabe o que fazer e consegue neutralizar a ameaça muito rápido antes que a doença se instale. Agora, vamos para a segunda parte, o primeiro ano crítico. A gente vai voltar lá para o comecinho de tudo. É nesse primeiro ano de vida que as camadas mais importantes dessa proteção são construídas, formando a base de todo o nosso sistema imunológico. Olhando essa linha do tempo, a gente vê que o calendário vacinal nesse período é bem tenso. Parece muita coisa, né? Mas cada dose dessa é super bem pensada, posicionada estrategicamente para proteger os bebês justamente quando eles estão mais frágeis contra doenças bem sérias como tuberculose, hepatite B, coqueluche e meningite. E olha só a eficiência disso. Vacinas como a pentavalente, por exemplo, protegem contra 5 doenças graves de uma só vez com uma única picadinha. É uma tecnologia incrível que torna tudo mais simples e a proteção muito mais completa. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Todo esse esquema de vacinação no começo da vida tem um objetivo muito claro. É construir uma muralha de defesa, uma base imunológica forte, bem na fase em que as crianças são mais vulneráveis. É dar as ferramentas certas para combater infecções pesadas desde cedo. Ok, vamos avançar um pouco no tempo. Parte 3. Fortalecendo as defesas. Depois de construir essa base, o escudo precisa de reforços, né? Afinal, novos desafios aparecem na infância e principalmente na adolescência. É que, conforme a criança cresce, o mundo dela se expande e os riscos também. Por isso entram os reforços, como o da DTP, e também vacinas novas, como a do HPV, que é super importante para prevenir vários tipos de câncer lá na frente, e a meningocócica ACY, que aumenta a proteção contra a meningite, que é uma doença devastadora. Chegamos na nossa quarta parte, manutenção ao longo da vida. E essa é uma parte que, olha, muita gente acaba esquecendo. A jornada de proteção não para na adolescência, de jeito nenhum. Fazer a manutenção desse escudo na vida adulta é fundamental. Aqui a gente vê a diferença de foco. Na infância, o objetivo é construir o escudo do zero. Já na vida adulta, a meta é outra. É manter esse escudo funcionando bem, porque a proteção de algumas vacinas vai diminuindo com o tempo. E também proteger contra novos riscos que aparecem com a idade ou em fases específicas da vida, como uma gestação. E aqui estão alguns exemplos clássicos. O reforço contra a difteria e tétano, a cada 10 anos. A vacina da gripe, todo ano. E para os mais velhos, vacinas como a pneumocócica e a contra herpes zoster são essenciais para evitar doenças que podem ser bem graves nessa fase da vida. E tem um momento que é muito especial, a gravidez. A vacina DTaP, por exemplo, é um caso incrível de proteção dupla. Ela protege a mãe contra a coqueluche e, de quebra, passa os anticorpos para o bebê através da placenta. Com isso, o nenê já nasce protegido nos primeiros meses, que são os mais perigosos. E quando a gente fala da terceira idade, tem um ponto importante. O nosso sistema imunológico também envelhece. É um processo natural. Ele já não tem a mesma força de antes. É por isso que vacinas como a pneumocócica e a de herpes zoster são ferramentas vitais para dar um reforço nessas defesas e ajudar a garantir um envelhecimento com mais saúde. Para fechar, vamos para a nossa quinta e última parte,
o poder da prevenção. Agora a gente vai dar um zoom out. Já vimos como o escudo individual funciona, certo? Mas o mais fascinante é ver como todos esses escudos juntos criam uma força coletiva. Esse é o famoso efeito de proteção coletiva, ou imunidade de rebanho. Quando a maioria das pessoas está vacinada, o vírus ou a bactéria simplesmente não consegue circular direito. E isso acaba protegendo todo mundo, inclusive quem não pode se vacinar, como bebês muito novinhos ou pessoas com problemas de saúde. No fim das contas, a ideia principal é essa, perfeitamente resumida aqui. Manter a vacinação em dia vai muito além do cuidado pessoal. É um gesto de responsabilidade social, um ato de cidadania. É uma das ferramentas de saúde pública mais poderosas que a gente tem. Isso tudo nos leva à reflexão final. Depois de toda essa jornada, fica a pergunta: como anda a manutenção desse escudo protetor de cada um? Dar uma olhada na carteira de vacinação, conversar com um profissional de saúde, esse é o primeiro passo para garantir que a nossa proteção, e a de todo mundo ao nosso redor, esteja sempre forte.